dia a todos. Nós do programa Manhã com o Coração de Pai nos reunimos neste domingo para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho deste quinto domingo do tempo comum que vamos ouvir está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas à margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo, nós percebemos que Jesus sempre esteve muito próximo das pessoas. Jesus, ele foi ao mar junto aos pescadores e naquele instante ele participou da vida de cada um deles. Jesus se coloca no meio das pessoas e ensina. Depois Jesus se volta a Simão, que é Pedro, e diz a Pedro para que jogasse a rede. Irmãos e irmãs, o Evangelho nos diz que eles já estavam recolhendo as redes, que eles já estavam lavando as redes, pois eles tinham terminado e não tinham pescado nada. Mas Simão Pedro, ele ouviu Jesus, abriu seu coração e
ele obedeceu a Jesus. Ele diz, né? Em atenção à tua palavra, em atenção à palavra de Jesus, ele acreditou sem nenhuma condição. Pedro então lançou a rede e pescou muitos e muitos peixes. Irmãos e irmãs, assim também é na nossa vida. Jesus está ao nosso lado. Ele senta junto de nós, ele vive no meio de nós. Jesus está conosco no nosso barco, na nossa vida, nas nossas dificuldades, preocupações, na nossa alegria. Ele participa da nossa vida. Jesus, ele nos fala, mas para que possamos ouvi-lo é necessário fazer silêncio e abrir o nosso coração. Simão ouviu, acreditou e deu sim um passo à frente. Ele fez o que Jesus tinha falado. Nós também precisamos desta esperança, desta fé, que mesmo sem enxergar, ou mesmo com todas as contrariedades, acreditamos e damos um passo à frente. Simão, ele se entregou a Jesus, ao que Jesus tinha dito, e ele resolveu fazer. Nós também, no nosso ordinário, na ordem, naquilo que é do nosso dia a dia, também precisamos parar e ouvir. Porque Jesus pode transformar a nossa vida. Ele transforma, ele muda, ele nos fortalece. Simão depois foi chamado a uma pesca muito maior. Jesus o chama a ser pescador, chamam aqueles a serem pescadores de homens. E Jesus diz: não tenha medo. Venha, né? Me segue. E interessante que Simão, o Evangelho nos diz, ele deixou tudo, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. É preciso muitas vezes deixarmos muitas coisas, irmãos, deixarmos aquilo que nos faz estarmos apegados neste mundo. É necessário, é preciso deixar nossos pecados, deixar aquilo muitas vezes que nós gostamos muito de fazer para seguir o Cristo. Jesus diz a cada um de nós: me segue, não tenha medo. Vai evangelizar, me leve com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas decisões de estar sempre comigo. Viva o perdão, o amor, viva a paciência. Jesus nos pede, e a sua proposta é de que confiemos nele sem impor condições nenhuma e que o reconheçamos como o Senhor da nossa vida. Aceitar a nossa missão de batizados, que é continuar a sua obra em favor da humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração de São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus,
olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana.